10. Mateus 10, do 1 ao 15. Mesmo assentados, acompanhe comigo o que diz a palavra do Senhor. A escolha dos 12 apóstolos, os seus nomes. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graças recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não o for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra, no dia do juízo, do que para aquela cidade. Amém. Vamos orar. Maravilhoso Deus, te louvo, Senhor, pela esta oportunidade que o Senhor me dá, Pai. Não sou digno de falar do teu evangelho, Pai, pois tenho muito que aprender. Mas eu creio no Deus do impossível, o Deus que capacita, o Deus que restaura, o Deus que cura, o Deus que dá força, Pai. Me use neste momento, Senhor, que a palavra que eu tenho a falar aos irmãos seja a tua palavra, não aquela que eu quero falar, Pai. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, Pai. Cada dia mais eu quero aprender mais e mais de Ti, Pai. Hoje eu sou pequenino. Eu sei que a Tua palavra diz que para nós chegarmos ao perfeito varão, mas só na eternidade. Eu quero aprender sempre mais e mais de Ti, Pai. Obrigado por tudo. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Eu fui procurar, sobre esse texto e encontrei algumas palavras assim, que mexeu comigo assim, que me tocou, eu comecei a imaginar, por que 12 apóstolos, ou discípulos? Por que não 10? Por que não 8? Ou 14? Ou um número ímpar, Aí eu fui procurar na Bíblia e eu encontrei 154 vezes essa palavra 12. Esse número é significativo e nos fala de algo que eu peguei alguns textos para estar falando para vocês aqui sobre o número 12,
Nos livros do Antigo Testamento encontramos o número 12 na nomeação das 12 tribos de Israel. Podemos considerar o número de totalidade, Apocalipse 21, do 12 ao 14. Muitos chegam a pensar que Jesus escolhe 12 discípulos ou apóstolos para dar a entender que com o grupo estava nascendo o novo Israel, o novo povo de Deus. Jesus foi sábio em formar seu grupo de discípulos, com 12 pessoas. De forma que o número 12, encontra nos livros sagrados, fala da totalidade perfeita. Na economia de Deus, o número 12 é a perfeição na ciência e no conhecimento. Somente Deus pode ser entendido com perfeição absoluta. Vejamos alguns exemplos bíblicos. O nome das 12 tribos de Israel, que está lá no livro de Êxodo 28, 21. As pedras corresponderão aos nomes dos filhos de Israel, 12 como seus nomes. Estarão gravados como selos, cada uma com o seu nome, segundo as 12 tribos. Os 12 espias enviados por Josué. Está lá em Números. 12 homens foram espiar a terra prometida. Números 13, do 1 ao 16. Diz assim: falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. E estes são os seus nomes: da tribo de Rubem, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Oséias, da tribo de Simeão, Jafate, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Isacar, Gigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Susi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Asser, Setur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vófice; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. O rei Davi e Salomão tiveram 12 chefes. Tinha Salomão 12 oficiais sobre todo Israel, que proviam ao rei e à sua casa, e cada um tinha que abastecê-lo por um mês no ano. O número 12 e a Nova Jerusalém. O livro de Apocalipse descreve a Nova Jerusalém da seguinte forma: tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro, para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E media a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E a construção de seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda,
o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisófilo, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisópraso, o 11º jacinto e o 12º ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Tem mais uma coincidência no número 12. Tinha Jesus 12 anos quando subiu a Jerusalém para fazer a festa da Páscoa, junto com Maria, sua mãe e seu pai. Está lá em Lucas 2, 39 ao 42, que diz assim: Quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Aqui eu fui buscar aquilo que eu estava imaginando, né? Por que 12 discípulos, né? E agora, Jesus escolhe 12 discípulos, né? Eu vou falar aqui um pouquinho sobre cada um deles, e mais para frente vocês vão ver o porquê de cada um deles. Jesus sabia muito bem o que estava fazendo na escolha dos 12 discípulos. Estava antecipadamente iniciando o novo povo de Deus. Seus discípulos iriam iniciar e divulgar a boa nova. Teriam sua proteção e realizariam os seus prodígios. Após subir ao monte para orar, Jesus escolheu 12 discípulos, que são eles. André, o primeiro escolhido. André, o que eles eram, o que faziam e suas idades. André, líder do corpo apostólico do reino, nasceu em Cafarnaum. Era o mais velho em uma família de 5 filhos. Ele próprio, seu irmão Simão e 3 irmãs. O seu pai, agora falecido, havia sido sócio de Zebedeu no negócio de secagem de peixes em Betsaída, o porto de pesca de Cafarnaum. Quando se tornou um apóstolo, André estava solteiro, mas vivia com seu irmão casado, Simão Pedro. Ambos eram pescadores e sócios de Tiago e de João, os filhos de Zebedeu. Quando foi escolhido como apóstolo, André tinha 33 anos, um ano completo a mais do que Jesus, e era o mais velho dos apóstolos. Ele vinha de uma linhagem excelente de ancestrais, e era o mais capaz dos 12 homens. Executando a oratória, era igual aos seus companheiros em quase todas as aptidões imagináveis. Simão Pedro. Quando Simão juntou-se aos apóstolos, ele tinha 30 anos. Era casado, possuía 3 filhos e vivia em Betsaída, perto de Cafarnaum. O seu irmão André e a mãe de sua mulher viviam com ele. Ambos, Pedro e André, eram sócios de pescaria dos filhos de Zebedeu. O mestre havia conhecido Simão há algum tempo, quando André o apresentou como o segundo dos apóstolos. Naquele momento, Jesus deu a Simão o nome de Pedro e o fez com um sorriso para ser uma espécie de apelido. Tiago, o mais velho dos 2 apóstolos filhos de Zebedeu, ao qual Jesus deu o nome de Filhos do Trovão, estava com 30 anos quando se tornou apóstolo. Era casado, tinha 4 filhos e vivia próximo de seus pais, nos arredores de Cafarnaum. Era um pescador e exercia sua profissão em companhia de João, o seu irmão mais jovem. E associado a André e Simão, Tiago e seu irmão João desfrutavam da vantagem de haver conhecido Jesus antes de qualquer dos outros apóstolos. João. Quando se tornou apóstolo, João estava com 24 anos e era o mais jovem dos 12. Sendo solteiro, vivia com seus pais em Betsaída. Era pescador e trabalhava com seu irmão Tiago, em sociedade com André e Pedro.
Tanto antes quanto depois de tornar-se apóstolo, João funcionou como agente pessoal de Jesus para cuidar da família do Mestre. E continuou com essas responsabilidades enquanto Maria, a mãe de Jesus, viveu. Sendo mais jovem dos 12 e mantendo um contato tão íntimo com Jesus e com os assuntos da família dele, João era muito querido pelo Mestre, mas não pode ser verdadeiramente dito que fosse o discípulo a quem Jesus amava. Filipe foi o 5º apóstolo escolhido, tendo sido chamado quando Jesus e os seus 4 primeiros apóstolos estavam no caminho de volta, vindo do local em que João batizava no Jordão até Caná da Galileia. Já que vivia em Betsaída, Filipe conhecia Jesus há algum tempo, mas não lhe tinha ocorrido que Jesus fosse realmente um grande homem. Até aquele dia no Vale do Jordão em que ele disse, segue-me. Filipe foi bem, de certo modo, influenciado pelo fato de André, Pedro, Tiago e João haverem aceitado Jesus como o libertador. Filipe estava com 27 anos quando se juntou aos apóstolos. Bartolomeu, o 6º e último dos apóstolos, foi escolhido pelo próprio Mestre e trazido a Jesus pelo amigo Filipe. Ele havia sido associado de Filipe em vários empreendimentos de negócios e estava indo ver João Batista com Filipe, quando se encontraram com Jesus. Quando Bartolomeu juntou-se aos apóstolos, ele tinha 25 anos e era o 2º mais jovem do grupo. Mateus, o 7º apóstolo, foi escolhido por André. Mateus pertencia a uma família de coletores de impostos ou publicanos, e era ele próprio um coletor alfandegário em Cafarnaum, onde vivia. Estava com 31 anos e era casado, possuía 4 filhos. Era um homem de alguma posse, o único que tinha certo recurso entre os do corpo apostólico. E era um bom homem de negócios, adaptando-se bem a qualquer meio social. Tomé era o 8º apóstolo e foi escolhido por Filipe. Mais tarde, tornou-se conhecido como o incrédulo Tomé. Mas os seus companheiros apóstolos não o consideravam um incrédulo crônico. É bem verdade que a sua mente era do tipo lógico, cético, mas ele tinha uma forma de lealdade corajosa que proibia aos seus conhecidos mais próximos considerá-lo como um cético por leviandade. Quando se juntou aos apóstolos, Tomé estava com 29 anos, era casado e possuía 4 filhos. Tiago e Judas, filhos de Alfeus, os pescadores gêmeos que viviam perto de Quereza, foram o 9º e o 10º apóstolo, tendo sido escolhido por Tiago e João Zebedeu. Eles estavam com 26 anos e eram casados, possuíam 3 filhos. Tiago possuía 3 filhos e Judas 2 filhos. Simão Zelote, o 11º apóstolo, foi escolhido por Simão Pedro. Era um homem capaz de bons ancestrais e vivia com a sua família em Cafarnaum. Contava 28 anos quando se uniu aos apóstolos. Era um agitador feérico e também um homem que falava muito sem pensar. Tinha sido mercador em Cafarnaum, antes de voltar a sua atenção para a organização patriótica dos zelotes. Judas Iscariote, o 12º apóstolo, foi escolhido por Natanael. Ele nasceu em Queriote, uma pequena aldeia do sul da Judéia. Quando pequenos, os seus pais mudaram-se para Jericó, onde ele vivia e havia sido empregado nos vários negócios das empresas de seu pai, antes de se tornar interessado na pregação e na obra de João Batista. Os pais de Judas eram saduceus, e quando o filho dele juntou-se aos discípulos de João, eles o repudiaram. Quando Natanael conheceu Judas
Tariqueia estava à procura de um trabalho junto a uma empresa de secagem de peixe, nas extremidades da Galileia. Ele tinha 30 anos e não era casado quando se juntou aos apóstolos. Se nós vermos a história dos 12 apóstolos, eles estão na faixa de 20 a 35 anos, mais ou menos. Se nós vermos, eram quase todos ligados à pescaria, né? Por isso que Jesus fala, venha que farei de vocês pescadores de homens, né? E eles acreditaram naquilo. Aí eu vejo, nesse estudo que eu fiz aqui, não fala se eles tinham faculdade, não fala se tinham doutorado, não falam o grau de instrução de cada um deles. E nós cremos na Bíblia e falamos que somos discípulos de Jesus. Estamos realmente sendo discípulos de Jesus? Estamos realmente fazendo a vontade de Deus? Muitas vezes nós somos chamados para o trabalho de Jesus. Nós falamos, eu não tenho capacidade para isso. Eu não sei falar. Eu não sei pregar. Eu não sei orar. Mas olha os homens que Jesus escolheu. Ninguém sabia nada. Todos foram aprender. Se nós cremos na palavra de Deus, que ela nos capacita, nós temos que atender esse chamado. Todos nós temos um chamado aqui neste lugar, na casa de Deus. Todos nós temos o que fazer aqui. É só cada um dobrar o seu joelho e pedir orientação para Deus, que com certeza Ele vai nos mostrar o que nós precisamos fazer na casa de Deus. Eu fico imaginando quando Jesus morreu, que deixou os 11 apóstolos, né? A aflição que eles devem ter ficado. Mas, como disse lá no começo, Jesus deu toda a autoridade a eles para curar os leprosos, os coxos, os cegos, os doentes. Aí eles lembraram disso. Nós temos que lembrar que Deus também dá esse poder para nós, se nós cremos realmente no Filho de Deus. Nós temos que buscar esse Deus. Nós temos que ser o sal e luz nesse mundo. Se nós somos e acreditamos na palavra de Deus, nós temos que seguir o que diz a palavra de Deus. E lá em Mateus 5, do 13 ao 16, fala assim: os discípulos, o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier para ser insípido, como lhes restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que o encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passe, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Até pois que violar um desses mandamentos, postos que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar estas, será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. E nós estamos sendo a luz do mundo? Muitas vezes aqui juntos nós estamos achando que somos. Se a minha luz está fraca, eu pego o brilho do irmão na casa de Deus e brilhamos juntos. Mas e lá fora, quando nós estamos sozinhos? Nós temos que ter o nosso brilho próprio. Nós temos que mostrar ao mundo que nós somos a luz do mundo. Porque Deus deu essa autoridade a nós. E até numa dos estudos da escola dominical, tem um texto que já vem
esse ano eu não vou falar cansei de ouvir, mas já ouvi bastante, que é até decor, né? Que é o grande comissionamento, né? Tanto na escola dominical como nos estudos de quinta-feira, nós temos falado muito sobre isso, né? Que está lá em Mateus 28. A grande comissão. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Se vocês lembrarem lá no começo da leitura, Jesus fala que já está próximo o fim. E já se passaram quase 2000 anos, né? Então, nós temos que apressar, nós temos que fazer discípulos, nós temos que falar de Jesus, começando pelos nossos familiares e depois pelo mundo, falar do amor de Deus. É esse o que Deus tem proposto a falar a vocês nessa noite. Começando por mim, tá? Eu não estou aqui para falar, apontar dedo para ninguém. Isso serve para mim primeiramente, tá? Mas não fiquem tristes, pois numa das mensagens que eu tenho aqui do reverendo Hernandes, há tempo ainda para isso. Lá em Gênesis 50, 20, diz assim: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Aqui é a passagem que José sofre lá com os irmãos, que é vendido, ele sofre, é vendido como escravo, né? A vida de José é uma prova incontestável de que a mão de Deus dirige o nosso destino. Mesmo quando enfrentamos reveses e somos golpeados pelas maiores injustiças, ainda assim somos o alvo da generosa providência divina. José, mesmo sendo amado pelo pai, foi odiado pelos irmãos, vendido como escravo para uma terra estranha, traído pela patroa e esquecido pelo amigo de prisão. Passou 13 anos de sua vida navegando por mares revoltos, caminhando por desertos tórridos, cruzando vales escuros. Parecia que os melhores anos de sua vida estavam sendo desperdiçados num amontoado de problemas sem solução. Contudo, no meio desse denso nevoeiro estava a mão providência de Deus. A vida de José não estava à deriva, como uma lasca de lenha jogada de um lado para o outro, ao sabor das ondas no mar da vida. As rédeas de seu destino estavam sob o controle daquele que se assenta na sala de comando do universo. O sofrimento não veio a José para destruir-lhe a vida, mas para fortalecer a musculatura de sua alma. Deus tirou José do calabouço e o colocou no trono. Deus levantou José como salvador de seus irmãos e provedor do mundo. Enquanto tudo parecia perdido aos olhos humanos, Deus estava escrevendo uma linda história. Não se desespere, não perca a esperança. O último capítulo da sua vida ainda não foi escrito. Confie em Deus, Ele está no controle. As onipotentes mãos do Senhor dirigem os seus destinos. É a confiança que nós temos que ter em Deus. Ele está no comando. A nossa história não terminou. Não vamos deixar para amanhã, ela é para hoje, nós temos que começar hoje. O dia de amanhã pertence a Deus. Como ele disse aqui, né? Ele está escrevendo uma linda história. Vamos fazer parte dessa história, vamos fazer parte dessa linda história. Vamos falar do amor de Deus, vamos pregar a palavra de Deus. Muitas vezes nós temos pedido bênção para Deus, muitas vezes recebemos e às vezes não recebemos também, né? E queremos saber, às vezes, por que não. Mas às vezes essa bênção nós estamos querendo para nós, só para nós. E Deus quer dar bênção para nós compartilhar com os outros também as bênçãos. Não é egoísmo nosso querer só para nós. Nós temos que compartilhar com os irmãos. Então, queremos essas bênçãos, vamos ver o que vamos fazer com elas. Vamos compartilhar com o irmão que precisa também. Não pedir só para nós. Só nós que precisamos, todos precisamos. Então vamos compartilhar essas bênçãos com o próximo.
Essa era a mensagem que eu tinha para os irmãos nessa noite. Que Deus assim nos abençoe. Amém?